Olá pessoal, estamos começando mais um Pod Saúde. Talvez um dos atributos mais desejados pelo homem em toda a história da humanidade seja a beleza. Mas será que a beleza pode existir sem saúde e a saúde sem a beleza? Este é o nosso assunto de hoje. Eu sou Gisele Sucolotti, cirurgia dentista, especialista em harmonização facial, e está aqui comigo a Gipsy Marchioro, cirurgia vascular, Carla Gardani, oncologista, Gabriela de Bortoli, nutricionista, e Cíntia Medeiros, cardiologista. E aí, Gipsy, o que a gente faz para ser belo e ter saúde? Eu acho que nós vamos bater na nossa tecla de sempre, que é o equilíbrio e o bom senso, né? Mas vindo do dia a dia e do que a gente mais escuta, não só no consultório, mas em rodas de amigas, é um conjunto, né? É a alimentação saudável, é a atividade física, é uma saúde mental, que vem se falando muito sobre isso ultimamente, né? E principalmente a questão de tu levar em consideração o que tu quer. Tu quer simplesmente seguir um padrão de beleza ou você quer se sentir bem contigo mesmo? E o que a gente vê no consultório, às vezes meninas muito jovens já chegam lá com medo do futuro, de tornar aquela perna igual a da mãe dela, da avó dela. Então elas já começam a procurar desde cedo, e isso acaba sendo bacana, porque a gente consegue ter um tratamento mais adequado. E com o passar do tempo, a gente vem vendo que nem sempre a gente consegue estabelecer isso para aquelas pessoas que já buscam tarde, que não estão preocupadas nem com a beleza e nem com a saúde. Então já vem aquele paciente que tu já não consegue mais dar aquele tombo e conseguir melhorar, não só, a gente consegue melhorar a saúde, com certeza, né? A gente consegue melhorar a qualidade de vida com o arsenal terapêutico que a gente tem hoje, com os equipamentos, com as medicações, mas às vezes a gente acaba ficando para trás na beleza, porque eu já não consigo deixar aquela perna que já tem mancha, que já está machucada de tempos, então acaba ficando um pouco mais difícil com relação a isso. Mas tendo equilíbrio e tendo essa visão desde cedo que a saúde pode sim e deve andar junto com a beleza, eu acho que... eu acho que entra nessa parte da prevenção, né? Isso. Sempre quando a gente previne as coisas, previne o acontecimento de doenças, de varizes, de rugas, de gordura, acaba sendo sempre mais fácil o tratamento. Acho que uma coisa interessante que a Gipsy falou e que a Gisele falou, assim, a beleza com saúde, né? Então, até pensando, assim, na especialidade da Gipsy, assim, varizes, né? Aí tem um déficit vascular importante, isso vai acarretar edema, vai acarretar dor nessa mulher. Então, se ela tiver uma perna mais bonita, do ponto de vista vascular, vai ser uma perna mais funcional, uma perna mais saudável. Só que às vezes eu fico pensando que nem sempre uma coisa está ligada à outra. Tá? Então, o que eu vejo, assim, às vezes procedimentos estéticos, eles são meramente para ficar mais belo ao olhar naquele momento, da sociedade naquele momento, e não necessariamente mais saudável, né, Gi? Eu acho que tu que trabalha com a estética, tu deve ver isso muito frequentemente, né? Existem profissionais e profissionais, e eventualmente a gente percebe, assim, que nem todo procedimento estético, apesar de trazer beleza, né, para o nosso padrão atual, nem sempre é saudável. O que tu pensa disso, que tu trabalha mais nessa área? Que as mulheres de 50 anos hoje são as mulheres de 30 do passado. Então, são mulheres que trabalham, que têm uma vida ativa, que namoram, e elas querem parecer com 30 anos, elas querem melhorar as suas rugas, querem ter um volume no lábio, e isso é saudável também para a autoestima, melhora. Só que a pessoa tem que saber, e o profissional, ter o bom senso, até o limite, aonde parar, aonde está extrapolando. Porque o que eu tô vendo também é que às vezes aí é o contrário da Gipsy. Meninas procurando preenchimento labial, procurando lentes de contato nos dentes, procedimentos, preenchimentos, sem necessidade, porque daí já está avançando etapas que não precisa. Eu acho que talvez os tratamentos estéticos tem que ter um limite de idade para começar. Claro que todo caso tem exceção, uma menina que não tenha queixo, que não tenha mento, né, ou que tenha muita olheira, eu acho que pode ser feito pequenos procedimentos, mas sem excesso.
e deixar esses procedimentos, talvez, até uma plástica, coisas mais maiores para a pessoa que precisa, que já tenha um pouco mais de idade, que as marcas do tempo já estejam presentes. Mas aí que tá. Quem é que vai dizer que precisa? Não, mas por exemplo, a gente faz uma análise facial numa menina, às vezes ela não tem mento, ela não tem lábio. Um pouquinho de procedimento vai melhorar a estética dela. É um padrão. Tu tem que dar uma olhada bem o padrão. E quem diz que aquele queixo menor não é bonito, legal. Eu acho que você está incomodando ela. Isso, exato. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é bem frequente, é a cirurgia de orelha, que faz bem cedo, né? Porque muitas vezes, de orelha de abano, aquela criança está muito incomodada, sofre bullying, então eu acho que é um caso que pode se antecipar uma cirurgia, mas é opiniões, né? Às vezes um nariz que está muito grande numa menina, principalmente, né, faz cedo e talvez aquilo melhore muito a autoestima dela. Agora que tu falaste disso sobre adolescentes buscando procedimentos, eu fiquei pensando, até em alguns documentários que eu já assisti, que hoje a gente tem esse Instagram, esse monte de rede social, e os adolescentes estão sofrendo muito com essa coisa da imagem. Adolescente já sofre porque é adolescente, né? Pela própria dificuldade de aceitação do corpo, das mudanças. Sempre que tem uma menina mais bonita, que os meninos olham mais para ela, é comum que a menina identifique o que ela não tem, né? Então é difícil ser adolescente, né? Todas nós já fomos, a gente sabe quais são as limitações que a gente sofre, tanto emocionais quanto físicas. Gente, eu era muito feia na adolescência. Eu era muito magra. Eu era muito feia, verdade. Eu vou trazer uma foto para Mas então, imagina se na tua adolescência... Imagina se na tua adolescência tu tivesse esse acesso a esse monte de filtros, tá? E esse monte de felicidade que se propaga, que a gente sabe, tá? Que essa felicidade ela não é do tempo inteiro. A gente sabe que tem gente escrevendo uma risada e essa pessoa não está sorrindo atrás do celular. A gente sabe que as pessoas estão se escondendo para se relacionar atrás do celular. E a gente sabe que as meninas e os meninos acabam não se adequando aos padrões, porque os padrões estão expostos todos os dias no telefone. Então, como é que é isso para vocês que têm filhos adolescentes? Né? Eu imagino que a procura por procedimentos de beleza nos jovens é cada vez maior, sim, mas eu tenho medo do que isso pode acontecer, do que isso pode causar nas crianças. Como é que vocês têm observado isso? Uma menina de 14? Ela tem 13. A Melissa tem uma autoestima gigantesca, assim, então eu acho que não. Mas e daí o que acontece? Fora da curva. Mas eu acho que isso é ótimo, não é uma coisa que deixa ela uma coisa exagerada também, mas é uma coisa que faz bem pra ela. E o que eu acho que as mães têm que ter cuidado, que eu já observei nessa geração assim dela, que às vezes as mães pontuam coisas nas filhas que as filhas nem perceberam. Chamam a atenção. E pra que chamar a atenção daquilo ali? Vamos melhorar isso aqui. Tipo assim, filha, tu tem que, sei lá, vamos... Emagrecer. Emagrecer. Às vezes emagrecer pode ser uma questão de saúde, mas digo estético. Vamos fazer uma chapinha no teu cabelo. Por quê? Se ela adora cachinhos, a minha filha tem cabelo cacheado, ama aqueles cabelos cacheados. Então, eu nunca vou sugerir pra ela fazer uma chapinha, até porque é lindo, um alisamento. Exatamente. Então, mas existe isso. Então, às vezes, tu pontua coisas na criança, no adolescente, que ele nem tinha percebido. Então, tem que ter esse cuidado também de tu não antecipar. Claro. Mas é difícil, né? E agora vamos mais fundo, né? A gente tá falando aqui de beleza e eu tava conversando com vocês pra gente tentar fugir do clichê da beleza, e eu olho para vocês e eu lembro das doenças que a gente trata no consultório. E a Gypsy, ela trata bastante varizes, mas a Gypsy também tem mulheres e homens que têm a perna amputada, né? A Carla atende muitas mulheres que têm mastectomia, né, de uma mama, das duas. Eu faço o exame de coração nessas mulheres que não têm as mamas, e eu percebo que apesar da idade, às vezes avançada, isso gera um incômodo estético de identificação com o gênero feminino, né, da mulher não ter uma mama, né, e muitas querem
partir para a reconstrução, exceto as que já identificaram que aquilo talvez tenha sido uma chance de vida, né? Mas eu vejo que incomoda muito as mulheres, então eu acho que o padrão estético aqui, quando a gente trata a doença, ele já tem um buraco bem mais embaixo. Assim, gurias, quando a gente decidiu o tema, assim, para falar sobre beleza, né, eu pensei assim, vou falar beleza relacionada à oncologia, né, como que a gente enxerga isso. E aí eu percebi, na verdade eu não sabia, era desconhecimento mesmo, a estética é um ramo da filosofia, eu tinha total desconhecimento disso, né, então isso vem desde sempre, a gente cultua o que é o belo, e o belo vai mudando com o passar dos anos, né, conforme a sociedade, o local que a gente vive. Mas em relação às minhas pacientes, tá, vamos falar especificamente as mastectomizadas, que é aquelas pacientes que tiveram o diagnóstico de câncer de mama e tiraram a mama, tá? Algumas até podem fazer a reconstrução simultânea, né? Quando faz a mastectomia já reconstrói, mas tem outras que não têm essa oportunidade. E tem outras que optam por nunca fazer uma reconstrução mamária e tá tudo certo, tá? Mas assim, é um processo, porque quando ela sai do bloco, ela saiu sem uma mama, sem aquela visão, né? Que ela desde criança, teve filho, amamentou, então tem toda essa coisa cultural, sentimental. Feminina, né? E masculina também, né? É um filho. É uma mutilação. O ciclo sexual também Sim. É complicado. A gente tá falando aqui de colocar silicone para ficar mais bonita e a gente também tá falando de mulher que faz uma mutilação. Pensa bem assim, ó, teve um diagnóstico de um câncer, tá? É uma doença grave, terá que fazer uma mastectomia. E, simultaneamente, ela já está pensando em recolocar uma prótese naquele lugar, porque ela não suporta a ideia de sair do bloco sem uma mama, tá? Não é crítica, gente, mas é só para vocês entenderem a dimensão desse processo. Tu tá com um problemão e tu tá tentando resolver uma parte estética. Eu acho que é a mesma coisa do cabelo, né? Preocupação Sim. maior, não digo maior, mas uma preocupação muito iminente, frequente no tratamento de quimioterapia é ficar sem cabelo. Fica sem cabelo. E aí, assim, ó, o número de mulheres que se divorciam durante o tratamento oncológico é um absurdo, gente. Os maridos, os homens abandonam, aumenta a incidência de casos extraconjugais, isso é estatístico, né? Então, essa paciente, ela convive com tudo isso. E se ela for considerada menos bonita, é um problema a mais. Né? Então, assim, essas pacientes, assim, ó, com certeza, elas são lutadoras, elas lutam diariamente, lutam para tomar banho, para se olhar no espelho, para tentar se aceitar daquela forma. E eu admiro muito, tanto as que não toleram a ideia e fazem a reconstrução simultânea, quanto aquelas que chegam no meu consultório, que já tem anos de evolução, e eu pergunto, vamos reconstruir, tu é nova, tu tem namorado? E ela chega pra mim e disse assim, não, Carla, eu sou assim, o meu namorado neste momento me aceita assim, ele já me conheceu assim e vamos tocar a vida. Então tem isso, mas ela quebrou muitos paradigmas, gurias, assim, muitos. Eu acho que... Não, que a beleza está muito relacionada com o que tu percebe da tua beleza. Porque às vezes é uma pessoa que é muito bonita, visualmente ou dentro dos padrões de beleza, mas é tímida, não se acha bonito, não enxerga aquela beleza nela, não fica tão bonita assim. E às vezes é uma pessoa que não está tão dentro dos padrões, mas tem uma autoestima enorme, tem uma presença e acaba ficando mais bonito em relação nessa visão. Um estudo mostrou que 3% dos homens brasileiros se acham feios. Os outros todos são bonitos. Eu não sei se só pesquisaram, só perguntaram pro Rodrigo Hilbert, algum assim, mas 3% dos homens responderam que se achavam feios. 47% disseram que eram bonitos e 44% disseram que estavam na média. Então, o que eu pergunto? Pergunta para a pessoa do teu lado ali se acha feio, se acha bonito. Eu acho que o homem tem uma autoestima melhor do que a mulher, né? E se fizesse essa pesquisa para as mulheres, quantos por cento será que responderia, não, eu sou bonita? Ia colocar ali Eu acho que é da menos que os homens. Isso Eu acho que a mulher talvez seja mais... Completamente. Exato. 3% iam se achar bonitas bonitas, de fato. Eu acredito. Eu pesquisei, até eu vi essa pesquisa e fui não, deve ter alguma feminina.
Mas daí tinha, assim, a nível mundial, que 20% das mulheres se achavam bonitas. Porque a mulher sempre parece correndo atrás da estética, sempre atrás da beleza, sempre atrás da juventude. Se tu perguntar para a maioria delas, todas têm que perder 2 quilos. E é uma coisa da mulher, eu acho legal ter essa busca, né? Ainda mais agora que as pessoas estão vivendo mais e que as mulheres de 60 anos já são, né, ainda estão inteiras. A gente vê, às vezes, mulheres super inteiras e querem estar bem, estão malhando, fazendo academia, vida ativa. Mas tem que ter aquele momento assim, bom, eu vou envelhecer, a beleza vai, né, indo com o tempo e aceitando aos poucos, mas eu acho que isso, a maturidade, traz um pouco disso junto, pode ser até meio que igual abaixo, porque não tem por onde fugir. O tempo vai te vencer. Tu pode fazer o que tu quiser, o tempo vai ganhar. Eu acho que a beleza, ela não acaba, ela muda. Eu ia dizer a mesma coisa. Ela é outro muda, ponto de vista. Mas vai a pessoa aceitar essa mudança. Eu acho que o difícil tá nisso. Aí tu falou ali, só puxar ali o gancho que a Gabi... ela falou que 3% dos homens não se acham bonitos. Não, 3%. Se acham? Não, só 3% se acham feios. Então não se acham bonitos. Não se acham bonitos. Tá. E 20% das mulheres se acham bonitas. Isso. 80% não se acham. Então 80 tá. pra 3. Mas aí voltando ali que tu falou das mães das meninas. Então a culpa é nossa. É nossa, porque os homens... Olha só. Os homens, eles estão resolvidos. Eu tenho um amigo que tem uma frase assim que ele diz, e se ele ouvir o nosso podcast, ele vai se reconhecer. Mulher gosta de homem. Homem tem barriga. Ponto. Eu tenho barriga. Pronto. Para ele tá resolvido. Para ele basta uma mulher gostar dele, que ele não tem problema com a barriga, tá? Então, assim, eu tenho 2 filhos. Eu não tenho filhas. Não sei como é que eu me comportaria, mas eu acho que a coisa lá em casa é muito mais leve com os meninos, por eu ter meninos, e eu não cobrar a beleza deles, apesar deles serem lindos, né? Não cobro a beleza deles, mas eu acho que quando tu tem uma menina, tu deve cobrar e tu deve, e talvez assim, tu falou, né, da tua filha, vamos trazer assim, porque a tua filha tem uma personalidade. Para ela o cabelo crespo tá bom, ela não vai seguir aquele padrão que tem que ser a chapinha, mas isso é dela e talvez ela te pode, né, vai podando as tuas ações. Mas eu acho que é isso, gurias, a culpa é nossa, né? Nós que nos achamos feias. Como sociedade. Não, nós como mães, quer dizer, nossa como mulheres. Como as mulheres. O comportamento feminino influencia a criação das nossas filhas, influencia o gasto com procedimentos. Nós aprenderam isso com a mãe. Eu ia levantar isso. Nós levantamos coisas sobre meninas. Ai, a menina pode melhorar o nariz, a menina pode... A mulher acaba procurando mais procedimentos estéticos. A mulher acaba procurando mais procedimentos estéticos porque talvez seja pelo lado feminino. A mulher se maquia, a mulher pinta o cabelo, a mulher se arruma. E a gente mesmo tem uma crítica. Se a gente vê uma senhora, por que ela não pinta o cabelo? Tá com o cabelo meio... Fica com um aspecto mais envelhecido e mais descuidado. Não sejamos hipócritas, a gente também cobra às vezes de alguma tia. Ah, por que ela não pinta o cabelo? Ela ia ficar melhor. Então, assim, eu tenho 2 filhas, eu nunca tive muito essa cobrança de beleza delas. Eu cobrava muito sobre saúde, sobre alimentação, né? Para elas terem uma vida mais saudável, fazer atividade física. Mas elas, pelo meio que são inseridas, elas acabavam buscando beleza, buscando coisas para ficarem mais bonitas, até pelas amigas, uma puxava a outra, uma maquiagem, uma dica de alguma coisa para o cabelo, e foi assim. O meu filho, claro que eu não tive todo esse cuidado de beleza com ele, porque eu acho que isso é uma coisa mais feminina, a mulher é mais delicada, as feminazes que me desculpem, mas a mulher é diferente. A mulher é mais delicada, a mulher é mais... E eu acho muito legal ser assim, e eu acho que a gente precisa do lado masculino, do homem, do lado que nos fortaleça, que nos proteja. Eu acho muito legal isso e não quero mudar e passei isso para minhas filhas. Eu trabalho, sou uma mulher independente, sou super bem resolvida, mas eu acho legal esse lado feminino da mulher, esse lado delicado, esse lado que procura estar cuidada, que procura procedimento estético.
Tem um lado, por exemplo, puxando para odontologia, que a saúde pode estar sem a beleza. Tem um lado da odontologia, que são os dentes, que é impossível ter saúde se não tiver os dentes bonitos. Não precisam estar perfeitos, mas tem que estar alinhados, tem que estar para poder mastigar, porque uma pessoa que não mastiga não vai ter os nutrientes necessários para a pele, para o cabelo, para a saúde do corpo. Então, assim, é coisa que esteticamente, dentes alinhados, bonitos, saudáveis, sem cárie, sem infecção, poder mastigar, vai trazer saúde. Isso aí é incontestável, né? Na nutrição, a mastigação é essencial, né? Essencial. Começa a digestão Começa a digestão ali. Tem enzimas que só se tem só na saliva. Então, o processo de mastigação é fundamental para absorver bem alguns nutrientes, para começar a digestão, engolir inteiro o alimento. Então, aí, a saúde está casada com a beleza. Se tu vê uma pessoa com os dentes alinhados, sem dentes, em algum ponto, ela está tendo problema. Já começa na mastigação dos alimentos e na sua nutrição em geral. Mas eu acho que tem um pouco de preconceito da nossa parte também, a questão quando o homem começa a procurar um pouco mais. Vocês não acham isso? Tu acabou de falar um pouco sobre isso também, né? Aquele homem que acaba indo É o fazer metrosexual. Faz muita coisa. Faz muita coisa. Então, assim, ele tá afeminado. vai ficar afeminado, o que tá acontecendo? Ele é metrosexual, ele tá... Gente, tá infeliz, não tá legal, desde que tenha um limite do que não é saudável nisso, seja feliz e vá fazer, entendeu? Não extrapole, né? Eu quero deixar o meu maxilar mais... Faça. E fica tá tudo bonito. certo, fica bonito. Mas eu não quero... Tu não faz. Eu acho que a gente tem que tentar gurias, se e não são libertar um poucos. pouco. A gente tem que tentar se libertar um pouco desse preconceito que a gente tem com homens que vão atrás desse apelo estético. Mas a grande, não sei te cortar, os homens, pra mim, tá? Isso pode ser a minha visão, pode ser até mais machista, mas eles são mais resolvidos em relação à beleza. E eles também fazem procedimentos estéticos. Muito clareamento, muito, botox, preenchimento tudo certo, gurias. mandíbula. Mas eles são mais contidos, né? Eles têm um equilíbrio, eles atingem um equilíbrio mais fácil que as mulheres, na minha visão. É só a gente ver, por exemplo, implante capilar. Sim, É o mais disseminado entre os homens, e isso antes eu tive, acho que eu não posso falar se uma pessoa vai se identificar, mas uma época da minha vida teve uma pessoa que fez um implante capilar e ela passou 30 dias de boné. E a gente perguntava o que estava acontecendo. Não, tô usando boné. Não tá acontecendo nada, entende? E hoje a gente vê isso com muito mais naturalidade. Não uso boné. Tu vê os furinhos, eu fiz implante capilar. Não tem mais, né? Então, de barba agora também. Tem implante de Mas, barba. gurias, a barba é uma facilidade para os homens. Porque, às vezes, na face, essa gordurinha, né, que as pessoas se queixam, ou o bigode chinês, eles escondem com a barba. Claro, Então, fica né? perfeito. Claro. Porque essa moda dos homens mais velhos que estão usando barba, porque eles ficam bonitos, charmosos, e esconde algumas imperfeições que a gente não pode esconder. A gente tem que apelar para os procedimentos estéticos para melhorar. É o bulldogzinho que a gente tem que puxar. Pode fazer uma peruca. A papadinha. Tá, eu vou falar que eu dei um spoiler antes e eu deixei elas todas chocadas aqui. Da barba, agora eu quero saber da Não, como eu comecei a ler sobre beleza, eu descobri que existe uma peruca íntima, gurias. Eu não sabia que existia isso. Como é que usa? Não, quando usa eu não sei, tá? Mas assim, existe uma peruca íntima e não é uma coisa de agora. Agora está retornando este processo, mas assim, ó, existiu há muitos anos atrás, começou lá na Europa, pelo que eu li, né? Por condições de higiene, né? Uma higiene muito precária, tinha muitos piolhos, muitas pulgas, muitos chatos, então as mulheres costumavam se depilar totalmente nessa época. E pelo que eu li, elas começaram, porque elas saíam do padrão, então elas usavam perucas íntimas, perucas com fios tratados, segundo o que eu li. E que hoje em dia as coisas estão voltando. Algo que não haja. Mas a que ponto chega, então? Então, vocês não se chocaram agora tanto. Não, se fosse... Bom, mas não tem os preenchimentos íntimos, os tratamentos íntimos, que eu também já acho uma coisa exagerada, né? Também tem.
Mas se Não, aquilo ali mas incomoda a pessoa, né? Incomoda, né? Também tá na mesma linha. Não é A mesma coisa, a beleza não... A mesma coisa que tu quer preencher teu lábio superior e que te incomoda, que vai caindo com o tempo, o lábio lá de baixo também. Exatamente, que a beleza não é... tudo que cai, tem coisa de homem que cai também. Vai Exato, preencher mas tudo, tem homem. preenchimento também. Tem preenchimentos. Bolsas É isso que eu fiquei pensando, porque o que tá pendurado cai, né? Porque não é só Peito que os e- outros veem que precisa, Bolsa que escrotal. precisa ser bonito ou que tu precisa considerar bonito. Porque às vezes é pra ti mesmo, é pra aquela intimidade, tu se sentir bem, se sentir à vontade com aquela... E se olhar no espelho. Se olhar no espelho e dizer que, ó, tá ok. Às vezes é aquilo ali que incomoda. Mas uma vez eu vi uma frase, eu acho que foi até a Maite Proença que falou, que a beleza permite a entrada, mas não garante a permanência, né? Que realmente a beleza abre portas, facilita, às vezes até uma pessoa, para ser contratada, prefere contratar as mais bonitas, mas não garante a permanência, porque aí depende outras coisas. Lembrando que a saúde mental, emocional, o equilíbrio emocional é muito mais importante, né? Tu falou da adolescência. Eu comentei isso, eu acho que numa conversa nossa aqui até. No nosso grupo de amigas, a gente tem uma amiga que se destoa assim, absurdamente pela beleza dela. Ela é linda. E eu era uma adolescente que eu não me achava bonita. Eu tentava compensar isso. E é bem isso que tu falou, né? A beleza ela não dava a entrada. Mas a gente acabava achando outra alternativa. Então, Não, a eu era... nossa amiga dava. amiga dava, e a gente ia atrás. Ia junto com ela. Assim, daí o que tu fazia? Uma era descolada, a outra era a que praticava esportes e estava mais junto com os outros. Então, cada uma ia desenvolvendo um papel ali para, digamos assim, compensar a beleza. Né? Então, Ela talvez tinha facilidades, mas... aí que vem o Será conceito de beleza, aquilo que a Gabi falou, é só estético? Não, exatamente Não é. isso. Porque às vezes a pessoa é estética, nos padrões de beleza perfeita, mas não tem essa presença. sal. Daí a gente diz que falta um sal. Falta borogodó. E é Falta Falta aquela luz. É uma luz. É uma luz. É algo que às vezes aquele todo perfeitinho, aquela toda perfeitinha, tu olha sem graça, falta alguma coisa, falta aquela luz, aquele salzinho assim. Porque o conceito não é estático, né? Não é estático e estético. Ele é um conjunto que forma aquela pessoa, que deixa aquela pessoa bonita, deixa aquela pessoa agradável, deixa aquela vontade de estar perto E o dela tempo também, né? também, às vezes, pode ser aliado. Que ela, adolescente, que era feia, se torna, às vezes, uma mulher muito mais atraente, mais bonita, mais saudável, mais radiante e Que se aceita com as suas imperfeições, né? Porque tu não precisa ser perfeita para ser bela. também não é sinônimo nem de sucesso e nem de felicidade, né? Poxa, eu não falei de coração aqui, vou falar. Tem procedimento estético que é muito invasivo. Né? Então, não estou nem falando aqui de cirurgias como as mutilações, estou falando de procedimento estético mesmo, de retirada de uma parte da barriga, né? Aquela dermo, né? Ou mesmo a lipo. Então, assim, os procedimentos a que as pessoas desejam ser submetidas podem trazer riscos para a sua saúde. Então, a gente tem que colocar na balança e tem que pesar, junto com o médico, esse tipo de avaliação. Evidentemente que a gente já passou da etapa aqui da vontade, da necessidade, da avaliação com o cirurgião, da possibilidade desse tipo de cirurgia, mas a gente acaba tendo que investigar se esse corpo suporta, às vezes, uma anestesia prolongada, cortes extensos e um processo inflamatório longo e um pós-operatório com dor. Então, tem muita coisa que a gente pode sofrer. Então, frequentemente é o cardiologista que entra para fazer uma avaliação das condições de saúde física para aquele paciente que vai ser submetido a uma grande cirurgia, né? Uma cirurgia de médio a grande porte. E o que eu posso dizer para vocês, que é uma pergunta que fica, né? Por que é o cardiologista que olha? Um dos motivos é que quando o paciente vai fazer uma cirurgia, ele recebe anestesia, anti-inflamatório em dose alta, analgésico em dose alta, muitas vezes morfina, tá? Então, esse paciente fica numa situação de analgesia muito boa nas primeiras horas, primeiro dia, segundo, terceiro. E se esse paciente tiver uma condição cardiológica complicada, esse paciente pode infartar no período
no período perioperatório, que a gente chama, que é o período da cirurgia, da recuperação, tá? E essa pessoa não vai sentir dor no peito, tá? E isso pode acontecer nesse momento, porque apesar da gente estar ali dormindo, descansando, a gente tem uma sobrecarga inflamatória no organismo, tá? O coração, ele pode sofrer períodos de hipotensão e hipertensão mais descontrolados por causa dos fármacos, dos analgésicos, por causa da dor. Tá? A gente pode ter arritmia, todo o estresse cirúrgico, do cortisol, dos hormônios de estresse. Então, tudo isso pode ocasionar, sim, um infarto no coração, uma insuficiência cardíaca aguda, e a gente vai ter dificuldade em reconhecer esses tipos de sinais. Então, por isso que o cardiologista deve olhar para o seu coração e ver se está tudo bem, se esse paciente consegue tolerar um procedimento desse porte. Eu acho que todo procedimento que põe em risco a saúde não vale a pena. Tem que sempre colocar... Mas todo procedimento invasivo. Sim, mas que, por exemplo, que coloca, que tu acabe, por exemplo, uma pessoa que tem algum problema de saúde vai se submeter, que vai... Claro que todo procedimento cirúrgico tem seu risco. Tem o seu risco, mas se corre um risco maior, tem que ser muito Mas aí a grande. gente volta a falar sobre os profissionais envolvidos no processo. E o que acontece também? Tendo em vista tudo isso que a Cíntia falou agora, cada vez mais tecnologias são desenvolvidas para que seja menos invasivo. Né? Então, no tratamento de varizes, antigamente, o que a gente tinha? Cirurgia. Não, tem um risco cardiológico alto, não pode operar, sinto muito, você vai viver com isso. E isso mudou hoje, graças a Deus. Então, a gente consegue hoje tratar varizes, tratar aqueles vasinhos que às vezes não estão tão aparentes assim, a gente consegue tratar dentro do consultório, sem um procedimento anestésico alongado, com seja um laser transdérmico, seja com um endolaser, seja injetável com a escleroterapia. Então a gente consegue melhorar o aspecto dessa perna e trazer saúde para essa perna, porque uma perna que tem varizes, que tem varicose, sim, é uma perna doente. Tem muita gente que chega no consultório assim, doutora, não é estético, tá? Então, assim, não pode ter esse julgamento, não pode ser julgamento. Tem uma alteração ali? Sim, é uma doença que deve ser tratada o quanto antes. Agora, o que a gente não pode é banalizar as coisas. Então, essa mesma pessoa que chega no meu consultório, infelizmente, ela pode chegar num outro profissional que não está capacitado para tratar isso, porque não é só a estética. É uma doença. Então, ele vai lá e ele faz uma escleroterapia, que é a injeção naqueles vasinhos, dentro de um processo que ele não compreende. E depois ele não consegue tratar as consequências disso. Então, quando a gente fala de procedimento cirúrgico, de risco cirúrgico, a gente tem que estar muito afim com o profissional que a gente está buscando para tratar. Porque senão as aberrações acabam acontecendo. Que são aquelas mulheres com 200 litros de silicone, né, que vai causar um problema nas costas. Sim. Então, assim, a gente começa a ver as aberrações acontecendo também, né? E eu falo de aberração, só desculpa, Carla, eu falo de aberração no sentido de saúde, né? Eu não tô falando porque eu acho só estético. 20 litros de silicone. Não. Mas tu acha, né? Acho feio. Não, mas a questão é assim, cara, e a coluna dessa mulher, né? E o estresse da pele, o que aquilo vai causar no futuro? Então, gente, o profissional envolvido nisso é muito importante. Não, olha essa mulher comigo. O Brasil é o campeão mundial de procedimentos de cirurgias plásticas. Né? A gente só perde para os Estados Unidos ali, cabeça a cabeça. É mais de 1 milhão de procedimentos. Vocês acham que todos eles têm equilíbrio? Claro que não. Não, claro que óbvio que não. Gurias, tem um cara na internet que ele é... não me lembro como é que eu encontrei. Foi alguma impressão que eu tive que apareceu no Instagram para mim. Esse cara mora na Europa, tá? E ele tá fazendo... Ele tá encontrando as pessoas que fazem isso nele, tá? Fazem mutilações no corpo dele porque ele quer se transformar num ET, tá? Eu já vi. Tá. O ET, na verdade, é uma pessoa, uma criatura que ele nunca viu, né? Ele criou. Tá? Então ele quer ficar igual ao ET. Mas o problema não é dele agora, né? Porque ele encontra médicos que fazem amputações. Então eu me lembro que quando eu assisti, eu fiquei horrorizada, nunca mais consegui olhar aquelas fotos. Ele fez uma cirurgia que ele tirou 2 dedos aqui, porque ele quer ficar com... são 3 dedos, é de ET, né? ET que ele nunca viu. Aí depois ele ia tirar os outros 2. Ele tirou os lábios, tá?
e ele lixou todos os dentes, ficou com os dentes todos pontiagudos, né? Aí ele colocou umas coisas na cabeça, que é para deixar a cabeça mais triangular. Então ele é cheio de implantes, de próteses, que deixa ele com um negócio redondo, com umas guampas, isso. E aí ele pintou a pele dele, e aí ele faz uns rasgos assim para ele ficar com umas cicatrizes, com outro tipo de desenho. Então ele vai ficar com aquela boca de ogival, assim, né, de lombriga, que é o que me parece aquilo, né, de monstro, boca de monstro, né, boca de monstro. E ele tem algumas coisas que ele fez no corpo dele também, que ele vai fazer, eu nem quis olhar mais. Mas assim, tem médico que faz isso, né? Esse é o problema. Né? Então assim, olha eu aqui pedindo para o cirurgião e para o paciente valorizar a avaliação pré-operatória do cardiologista para não morrer de embolia pulmonar ou de infarto. Enquanto isso, a gente tem gente aí com... Psiquiátrica, né? Mas eu acho que se um médico faz um procedimento desse, né, que... O que eu percebo assim no consultório, que puxando saúde e beleza. Quando a pessoa está estimulada apenas pela beleza, ela não consegue aderir àquela mudança na alimentação e fica muito mais difícil atingir aquele objetivo. Já quando está pegada na saúde, isso fica mais fácil, isso flui mais fácil. Um paciente que tem um diagnóstico de diabetes, ele se assusta com aquilo ali, ele vai atrás, ele faz mudanças que nem ele imaginava que conseguiria 10 anos atrás, precisando já, de repente, evitando aquela diabetes. Mas agora, com o diagnóstico, ele consegue com uma facilidade maior. Então, eu acho que a beleza e a saúde estão próximas, né? Vai da gente achar esse equilíbrio e conseguir conciliar as duas coisas. E a gente está aqui para tentar ajudar as pessoas e nos ajudarmos, né, a conseguir esse equilíbrio, tendo saúde e ficando mais belos. E isso aí, finalizamos mais um podcast. E até o próximo episódio.